Tá aqui o vídeo ao vivo. Vou ter que girar aqui o dispositivo porque ele não vai funcionar. Então vamos tentar ver o que acontece aqui. Tem que ser esse aqui. Rezar para que a bateria aguente, então. Então tá, pessoal. Boa noite, tudo bem? A Rose que entrou aí, tudo bem, Rose? Primeira vez, né? Tá chegando conosco no nosso grupo. Como está você? Acho que ela tava com o microfone desativado. Conseguiu? Oi. Então, tava com o Teve uma microfone. queda aqui. Ah, tá. O microfone às Boa vezes fica noite. desativado, não tem problema. Isso. Aham. Estar com o microfone desativado até é bom às vezes, porque se tem algum barulho externo, não atrapalha aqui, não entra o Isso. som. Uhum. Eu tô deixando o meu ativado sempre, porque eu tô gravando ao mesmo tempo no, no Face, e quem não tá baixando o Meet assiste lá pelo Face. Até a Inês já entrou lá. Tudo bem, Inês? Seja bem-vinda. E aí eu só gravo a voz de vocês, porque no Face não é bom a gente estar botando o rosto das pessoas, até porque o nosso trabalho não tem o objetivo de divulgar nada pessoal, assim, né? E eu divulgo só no grupo fechado, tá? Não está no público, mesmo no Face não está no público, tá? Só para constar. A gente deixa só no o rostinho de vocês aí e a voz que fica gravada para os colegas poderem assistir, então, o que a gente conversa aqui, beleza? Então, vamos iniciar. Já vou ver aqui. Aqui. Tá. Então vamos lá, pessoal. Gravando então agora. Vamos iniciar com a nossa prece, tá? A nossa prece agradecendo a espiritualidade pela presença de todos, pela espiritualidade da casa espírita que sempre nos orienta, nos fortalece, permanece conosco, né? Nos orientando, mesmo que à distância, nós sabemos que todos os nossos estudos estão sendo orientados pela espiritualidade maior e pelo Centro Espírita Allan Kardec. Que possamos ter um bom aproveitamento do nosso tema de hoje e que possamos aí estar compartilhando com os irmãos as opiniões, as impressões e tudo de bom que esse capítulo vem nos trazer de amparo para as nossas lutas diárias, para a nossa vida diária. Muito obrigado, que assim seja. Então tá, não sei se alguém teve oportunidade de assistir ali. Eu mandei a live ali no grupo mais cedo, né? Sobre o capítulo 8, né? Que é o do Evangelho, que seria nosso tema de hoje, que nós estamos conversando. E aí, gostaria de saber se alguém viu, se alguém quer falar alguma coisa, ou se não viu e se tem alguma opinião e quiser compartilhar com a gente, a palavra está aberta para vocês falarem, tá? O tema que nós estamos vendo hoje é Deixai vir as minhas criancinhas, né? Que é o item 1 a 4 ali do Evangelho. Eu estou dividindo assim em pequenas partes, porque às vezes um capítulo é muito grande e a gente não tem tempo de falar de todo o capítulo num tempo tão reduzido quanto é o nosso tempo
aqui no nosso grupo, né? Então, hoje nós falemos então sobre essa passagem, né, de Jesus ali, quando ele vem nos falar, quando ele é levado a ele, né? Algumas crianças chegam correndo e vão abraçá-lo, os discípulos afastam as crianças e ele então fala: deixai vir a mim as criancinhas. A Luísa está entrando. Boa noite, Luísa. Seja bem-vinda. Olá, Luísa. Seja bem-vinda. Tudo bem? Oi, desculpa o atraso. Não, imagina. Então, nós estamos falando sobre o item, eu mandei hoje mais cedo no grupo ali um videozinho rápido sobre o tema de hoje, não sei se alguém viu, mas se não viu, pode ver depois, né? Nós estamos falando sobre o item 1 a 4 ali do capítulo 8, bem-aventurados os que têm puro coração, mais especificamente dessa passagem ali de Jesus, quando os apóstolos repreendem um grupo de crianças que chegam perto de Jesus, né? E ele diz que deixem vir a ele as crianças, porque todos aqueles que têm puro o coração serão dignos puros o coração como uma criança serão dignos do reino de Deus. E mais ou menos isso, né? E o que vocês acham sobre isso? Não sei se vocês assistiram ou não, depois a gente pode conversar sobre isso, mas alguém quer falar alguma coisa? Aproveitando, já podem falar da experiência da semana, como é que foi, como é que vocês estão se encontrando, se achando. Particularmente aqui em casa foi tranquilo, graças a Deus, né? Eu estava preocupada com a situação da minha filha, que no exame deu positivo para Covid, mas graças a Deus ninguém desenvolveu, a mãe também tá bem, tudo bem, graças a Deus, né? E aí, Rita, quer falar alguma coisa? Bom, eu li aqui, então eu vi, postou e li também, né? E daí li todo, sabe? Quase todo. Daí, então, inclusive, sempre, todo o texto tem conversado, né? Debatido sobre isso, colocado as nossas situações. Uma coisa que está sempre me chamando a atenção é que em todo o texto se fala de caridade e amor, tá? Então, a palavra caridade e amor é assim, em todos os textos, em algum momento é falado de caridade e amor. E, inclusive, eu fui procurar no dicionário, né? Eu fui procurar no Google qual que era a definição de caridade, né? Então, ele diz definição religiosa, né? Ele diz teólogo, uma coisa assim, e que diz que é o amor a Deus, a si mesmo e ao próximo, entende? Então, ele dá essa definição como isso, como se fosse uma definição para a caridade, em resumo, é o amor que você tem para esses três seres. Você, o próximo e a Deus. E daí, voltando ao texto, né, que é o puro de coração, né? Por que a criança é pura de coração? Porque, na realidade, ela está começando a aprender tudo. Então, no fundo, é como se ela não tivesse maldade. E ela ama, ama tudo. O amor é assim, para ela é uma coisa grandiosa, entendeu? Ela ama. Sem dizer você é alto, baixo, feio, porque ela simplesmente, né? Então, eu relaciono muito isso, o amor que uma criança tem, né? Porque uma criança pequenininha, quando reconhece a mãe ou o pai, ela tem assim, você sente nos olhos, né? Uhum. Então, são puros de coração,
do amor, porque elas estão começando a crescer, a aprender mesmo, que tenha outras vidas, a gente está começando tudo de novo a reaprender a tudo isso, né? E talvez com mais intensidade esse amor, né? O mais puro, né? E uma coisa que o Cris me falou é que uma amiga falou assim, você precisa um dia ter filhos, e ela já tinha 2, porque daí vai ver realmente o amor, o que é alguém, tá? Amor é incondicional. Amor de filho não interessa, seja magra, gorda, baixa, alta, feia, bonita. É amar. É simples, é amar. Não tem opção. Então a gente só sabe o que é amor, a gente sente somente a mulher quando se tem filhos, né? Uma coisa incondicional, é totalmente diferente. E realmente, depois que eu tive a minha filha, é uma coisa tão grandiosa e uma sensação tão diferente, né? Que é importante isso. Acho que além desses puros que foi citado ali, né? Esse amor, essa coisa, esse sentimento básico que faz sustentar a sociedade. Então, a minha opinião é isso. Tá? Eu vou deixar escrito uma coisa que é muito legal, vou colocar aqui no texto daí. Tá bom? Tá bom, certo. Muito obrigada, Rita. Luísa, quer falar alguma coisa? Eu tô chamando assim pela ordem que tá aqui no meu vídeo. A minha semana foi tranquila, teve um feriado, né? Fiquei em casa, cumprindo as determinações, embora, né? Hoje eu já li tanta coisa que eu falei para o meu tio, eu tô revoltada com esse povo. Aí ele falou, porque meu tio também é espírita, né? Ele falou, são as provas que a gente precisa passar convivendo com essas pessoas. Eu disse, eu sei, mas tem horas que é difícil. Mas, enfim, a minha semana foi tranquila de trabalho e ontem eu tive uma experiência maravilhosa, quero até te agradecer, porque eu realmente nunca tinha tido nenhuma experiência desse tipo, assim, já ajudei em outras coisas, enfim, mas foi muito legal, assim, e as 2 primeiras pessoas que a gente encontrou, elas pediram para o Gilberto fazer uma oração antes de comer o alimento ali, né? Então, ele entregou e depois fez a oração ali e aquilo me marcou muito, né? Porque realmente o alimento é sagrado. A minha que uma coisa que não se nega às pessoas é comida, né? Então, isso me marcou muito, assim. Então, foi uma experiência maravilhosa para mim, assim. Foi muito bom, eu me senti muito bem. E já que sábado dizem que é o último dia da semana, então finalizei a minha semana muito bem, assim, né? E com relação ao texto ali, eu li o capítulo e também vi a tua live agora não faz muito tempo. Estava fazendo umas coisas em casa e fui ouvindo, né? É assim, vai fazendo as coisas e vai ouvindo. Sim, eu também faço isso. Mas, sim, e como eu concordo com a dona Rita, que ali fala que sempre nos textos fala muito em caridade, em amor, mas fala muito também em humildade, né? Essa questão das crianças realmente é a pureza, né? Que como o próprio texto, como tu também falou, até os 7 anos ali, as memórias são apagadas, né? As recordações das reencarnações passadas. Então, realmente, é muita pureza. É o momento em que ela realmente está aprendendo, vai aprender ou absorver as coisas que os adultos estão passando para ela, né? Digamos assim,
as orientações, as motivações, enfim, né, os sentimentos de como demonstrar o raiva, o amor, ou dúvida, ou alegria, ou tristeza, enfim. E depois, claro que daí, como o próprio texto fala ali, as memórias vão vindo, e claro que não, né, digamos assim. Ah, oi? Acho que travou, Luísa. Acho que travou teu vídeo. Então, acho que a Luísa estava tentando dizer que quando a gente ainda é criança, até os 7 anos, a gente não consegue lembrar da nossa vida anterior, né? E a gente passa a vida toda na nova encarnação sem recordar. Mas até os 7 anos nós temos reeducados em espírito, né? E depois disso, a gente começa a dar manifestações da nossa personalidade verdadeira, né? Depois dos 7 anos, a criança começa a mostrar a sua personalidade verdadeira, dando alguns sinais, né? Assim, na teimosia, nos gostos, nas escolhas. Quem é mãe sabe do que eu estou falando, né? Que a criança ela começa a mostrar a sua personalidade mais fortemente. Chega ali na adolescência, a gente tá com aquilo tudo em ebulição, né? Então, por isso que a educação infantil, até os especialistas, os psicólogos, aquelas pessoas que estudam profundamente a pedagogia e a psicologia, nos informam que a primeira infância ela é fundamental para a educação da criança. A criança, nessa primeira fase da sua vida, ela vai receber dos seus genitores ou daqueles que são responsáveis pela sua educação as primeiras informações que daí ela vai usar aquilo ali como base para a sua vida adulta, né? E aí nós então temos essa oportunidade quando nós temos esse papel de mãe ou de responsável ou de professor ou de cuidar com muito carinho dessa primeira infância. Beleza? Acho que era mais ou menos isso que a Luísa estava querendo falar e travou o vídeo. Mas vamos lá, vamos adiante, que eu quero mais é que vocês possam falar. A Cristina entrou, a Ana. Tudo bem, Ana? Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada. Tá? Acabei de chegar. Oi, que Ana. Bom. Acabamos de chegar. Vamos lá. A Cristina entrou aí. Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, sim. A nossa amiga Inês está pelo Face ali. Tudo bem, Inês? Tu tá conseguindo ouvir? Tô. Tá? Então, tá. Esse assunto, quando eu era criança, os ensinamentos assim, da minha mãe, ela falava sobre que as crianças até 7 anos, ela usava outros termos, né? Ela dizia que as crianças não tinham pecado. A mãe usava assim, que elas eram inocentes. E eu não entendi o que ela queria dizer com isso, sabe? E que incrível, né? Agora, lendo esse capítulo, eu ouvindo os comentários e a tua live lá, eu assisti, eu compreendi o que significava isso que a mãe queria dizer. E, na realidade, então, é isso. É como se até os 7 anos eles não tivessem, depois não teriam uma memória, e aí, lógico que vem o ensinamento dos pais e a formação de um caráter, de tudo que essa criança vai viver na vida adulta, né? Então, é a formação de opinião e tudo mais aquilo que eles vão aprender pela vida inteira, né? Então, agora eu compreendi o que significava o que a minha mãe queria dizer, né? Então, Sim. é bem legal. Para mim foi bom esse conhecimento, esse esclarecimento, sabe? Que eu não tinha esse esclarecimento. Agora, muito legal, muito bom mesmo. Aprendendo, assim, bem bacana. Gostei Os nossos da pais live, são achei bem sábios, né? legal essa forma que você colocou.
Os nossos pais são sábios Pena que a também, gente... né? E olha, né? Poxa, minha mãe era analfabeta, tá? Mas Ah, hoje, como aprendendo a doutrina espírita, eu consigo compreender que desde lá atrás já existia, né, esse sentimento da espiritualidade, enfim, na minha vida, mas eu não compreendia, né? Então hoje eu me identifico cada vez mais com a doutrina. Para mim está uhum, sendo muito um aprendizado muito. que bom. Então, Então, tu eu tinha ainda falado não li alguma o coisa, capítulo aqui, Ana, vou que eu ler não ainda, consegui tá? entender? Não, eu falei que nós acabamos de chegar, nós fomos levar a Pâmela, que estava aqui, nós fomos lá em Florianópolis levar ela, por isso que eu me atrasei. Ah, não tem problema, eu sei. Eu sei, às vezes a gente também tá na lida, assim, às vezes eu também. Tô fazendo alguma coisa, daí eu me dou conta, porque eu tô tendo aula virtual quase que todos os dias. Cada dia com um grupo diferente. Daí às vezes eu tô fazendo alguma coisa, me dou conta e venho. Beleza? O Bernardo tá aniversário sexta, e o Jarbas foi lá buscar, e hoje nós fomos levar ela, sempre na casa era 3 horas. Ai, que bom, então. E a Rose? Rose, você é nova ainda, quer falar alguma coisa? Como é que tu conseguiu assistir alguma coisa? Como é que foi lá? Não, na verdade, essa semana foi um pouco tumultuada para mim também. E hoje eu não consegui ver a live. Na verdade, cheguei em casa agora também, já era 6 e pouquinho. Aham, Aí que eu fui abrir o celular, porque eu tenho uma irmã que mora em Blumenau e ela está passando por problemas de saúde um pouco complicado. sei. E eu estava por Blumenau na casa dela. Ah, tá Aí era bom. 5 horas, eu peguei o carro e disse, vou embora, vou ver se eu consigo chegar a tempo. E aí cheguei em cima do laço também, não consegui ver live. E durante aqui, com Sei. problemas aí, não consegui também, na verdade, estar participando de... Participei na terça e da quinta do outro grupo, achei Aham, bacana. aham, Achei bem legal, consegui participar as 2 vezes. uhum. E vamos ver se daqui para frente eu consigo estar assistindo alguma live, lendo algum livro aí, porque eu não consegui pegar em nada ainda. Se Então bem que tem um tá. ditado que quando a gente quer, consegue, dá um jeito, né? Aham. Mas Não, eu tem sei. E dias que é ainda mais difícil, lidando com né? problema de saúde, né? É, A Inês também, né? De é, vez em quando a Inês também tem que cuidar da irmã, né, Inês? Tava também, afastou-se um pouquinho porque estava também com problema de saúde, mas agora estamos todo mundo junto aí. E quando dá, a gente vai se conversando. Às vezes, quando não dá, não dá, beleza, não dá. Tudo bem. Mas tá? prazer estar aqui, tá? Tá bom, Agradecida a todos. tá bom. E a Jéssica? Jéssica ainda não falou. Ah, então, foi bem legal o tema que tu mandou, porque eu sou mãe e trabalho na área da educação já tem uns 2 anos, com Uhum, educação infantil. E quando eu comecei a ler, eu veio todos os meus aluninhos na minha cabeça. aham, Todo esse tempo, pelo amor de Deus, tá muito ruim. E minha pequena. E é bem falou, Annelise, tu estava falando, eu ia falar também, e casou com a questão do estudo, né? A neurociência, a pedagogia fala muito da importância da primeira infância, até a segunda infância, que abrange os 7 aninhos, que falam que é quando a gente forma a personalidade da criança. uhum, E eles falam muito pela maturidade do cérebro, mas aí a gente consegue ver por um lado mais da espiritualidade e junta as duas coisas e faz todo sentido. uhum, Então, na verdade, foi muito bom porque agregou mais ainda assim, a importância, no meu caso, assim, da educação da minha filha. A gente conversa muito aqui em casa dessa preocupação com a educação moral dela. E em sala de aula com meus aluninhos, eles têm essa faixa etária de 2 a 3 anos, então eu tenho muita essa preocupação com eles também, além de só ensinar o pedagógico, mas essa educação moral deles também, e preparar uhum. de forma mais emocional, por serem adultos mais saudáveis, né? Então foi maravilhoso esse tema, juntou muita coisa que eu estava precisando ouvir. E a gente muito aprendeu com eles mesmo, né? Essa pureza que eles têm, a gente vê, às vezes em casa a gente briga, assim, para aprender, né? No sentido assim, de buscar educar. E
fica tudo bem, eles não têm essa questão da mágoa que a gente às vezes carrega, né? Uhum. Veio bem calhar, assim, acho que é uma coisa que eu vou buscar de forma mais intensa para mim. Ela vai ser cada vez mais meu exemplo. Que bom, Jéssica. Que bom que contribuiu para você e que você né, siga nessa tua tarefa aí, que é uma tarefa digna de muito respeito. E nesse momento eu sei também que vocês, professores, eu tenho uma vizinha aqui que também é professora e ela está passando assim por uma grande dificuldade, além da dificuldade de ter que fazer para criança pequena a aula virtual. Se nós adultos temos dificuldade de nos organizarmos no horário, né, dos nossos afazeres para assistir a aula e tentar. Imagina a criança, né? A criança está em casa. A criança sempre ficou em casa como sinônimo de folga, né? Você tem que chamar a criança a atenção para ela sentar na frente do computador, interagir, prender a atenção dela ali, né? Eles sentavam na frente do computador e pegavam o tablet ou o celular antes para jogar, para brincar, para se distrair. Agora eles têm que sentar para ver a aula. Então aquilo que era prazeroso, de repente, virou uma obrigação e uma obrigação meio chata, né? Então, além de ter que fazer os nossos filhos, né, ter que assistir aula, você ter que interagir com pais e com colegas de trabalho e com, muitas vezes, com os alunos ali na aula virtual. Isso aí é um desafio muito grande, né? Então... Tá sendo um desafio enorme, principalmente essa participação dos pais, né? Infelizmente, ela é bem escassa, assim. Isso em toda a escola, a gente conversa com todos os professores, assim, mas a gente está focando naqueles que estão participando e dando o melhor para eles, né? Uhum. Que estão tentando dizer eu tô aqui de alguma forma, mas de alguma forma a gente ali, como os nossos são pequenininhos, a gente faz muita coisa lúdica, basicamente isso, a educação infantil, né? A criança aprende dessa forma. Uhum. E assim, a parte boa é que eu acho que muitas pessoas estão começando a entender que a tecnologia também pode ser usada para o bem, não só para desenho, Uhum. seja uma coisa que a longo prazo aí possa ser pensada e reformular alguma coisa na educação com base nisso, de repente, não sei. Uhum. Né? Isso aí. Então tá. E a Cristina? Oi, pode falar, Rita. É que ela estava falando, né? A Jéssica estava falando, e eu sempre achei que, eu sempre soube que, né, a primeira infância é muito importante, até para formação, né? Mas, ouvindo ela falar tudo isso, agora a gente vê, e eu acho que os pais começam a dar mais valor para os professores da primeira infância. Uhum, né? sim. Porque as pessoas que os pais conhecem, aliás, até de remuneração, deveriam ser os que mais ganham, né? Os que deveriam ganhar melhor, né? Por quê? Porque é o que vai dar uma formação para o teu filho. E olha a responsabilidade, né? Porque eu sei de pais que, nossa, estão cansados já com as crianças porque não sabem o que fazer. Uhum. E professora dá conta de 10, 15, 20 alunos dentro de uma sala. 30? Meu Deus. 30 alunos, né? Como é que conta, como é que forma, né? Como é que eles fazem eles respeitarem, como é que ela ensina, como é que ela educa. E é para elas que a gente deixa os nossos filhos, né? Olha a responsabilidade, muitos passam a responsabilidade e autorizam esse profissional. Então que eu acho que a pandemia fez muito pai passasse novamente em valorizar
as pessoas que estão cuidando dos seus filhos lá na frente, né? É. Durante o dia e que, vejam, sai todo mundo tranquilo, né? É. Deixando, não é isso? É isso aí. E a nossa amiguinha Cris, como é que tá? Coisa? Cris. Oi, Cris, tudo bem? Como é que você tá, querida? Tá bem? Tudo tranquilo? Acho que o teu microfone tá desligado. Toca na tela aí e ativa o microfone. Oi, tá tudo bem? Tá tudo bem? Tudo bem comigo. Ah, então tá bom. Brincando um monte com a sobrinha. Ah, é? Curtindo a sobrinha em casa? Ah, olha lá. A mãe tá cuidando da sobrinha. Ó, minha avó. Ó, que bacana, joia. Bom te ver, então. Vê se te cuida, tá bom? Tá. Vou me cuidar. Tá seu cantinho? Tá bom. Um beijo. Então vamos lá. Esse capítulo, ele então traz algumas reflexões aqui pra gente. Eu vou pegar aqui. Eu tô segurando aqui o telefone porque eu tô com a Inês aqui no coisa e a minha bateria tá quase acabando. Eu tive que botar carregar, eu tenho que ficar segurando o telefone. Senão ele não para no pedestal ali. Esse capítulo, então, tem algumas perguntinhas assim que ele nos faz refletir e que são interessantes da gente ver sobre elas. Aqui, vamos ver. Só um pouquinho aí, né? Não, tô de boa. Eu tô aqui. Eu tirei da tela, mas estou aqui, tá? Pode ficar tranquila. Tô te vendo, pode. Tá. A reencarnação. Ouvindo a todas. Página. Tá bom. Improvisações de professor online que não tem muita prática com o negócio. Deixa todo mundo esperando aí. Todo mundo Capítulo 8. Capítulo 8, então, é a página 123 aqui do meu livro. As perguntas que não querem calar para nós. É assim. Então, ele vem nos falar assim, ó. Que lição nos transmite essa passagem lida, né? Ela nos vem falar que o reino do céu só é conquistado por aqueles que têm puro coração. Como é que nós vamos querer que uma pessoa que tenha cometido erros, tenha feito algumas coisas erradas durante a vida, ela tenha puro coração, né? Vamos dizer assim, que ela já cometeu, inclusive, crimes, né? Como é o caso, muitas vezes, de muitas crianças, muitos jovens que estão hoje no sistema carcerário, né? O que a gente pode esperar de um espírito que já tenha cometido alguns crimes? Como é que ele vai ter puro o coração, né? Através do arrependimento. Então, Jesus vem e nos promete, né, que todos nós que nos arrependermos do fundo do coração e recomeçarmos a caminhada do zero, a gente consegue, né, seguir adiante. Então, o arrependimento. Mas arrepender-se somente basta para aquele que causou um dano a outra pessoa? Não, não basta, né? E se nós formos pensar no sistema atual de aplicação de pena, ele é muito fraco, ele é muito injusto, ele não dá uma educação adequada ao apenado para que ele realmente se restabeleça e possa voltar à sociedade. Muito pelo contrário, o sistema prisional atualmente, ele
mais deseduca do que educa, né? Infelizmente, essa é a nossa realidade de vida atualmente. Mas a gente precisa, certo? De que se a pessoa realmente quer, se arrepende, se torna humilde de coração, a ponto de se arrepender e recomeçar a sua caminhada, ele vai ter, como a criança, uma segunda oportunidade. Fácil não vai ser, mas ele tendo a oportunidade de recomeçar a caminhada, ele vai gradativamente conquistando vitória após vitória, por mínima que seja, mas ele vai evoluindo. Assim é o espírito, né? Então, o reino dos céus é um estado de felicidade plena, cujo ingresso se obtém através da simplicidade e da humildade. Então, assim, a gente tem que entender que a gente precisa aceitar as coisas como elas se apresentam. A gente não pode se comparar com outras pessoas, a gente tem que comemorar a cada vitória, as vitórias que nós temos, né? Nós temos muitas coisas que nós podemos agradecer de que nós já não somos mais como nós éramos antes, né? E aí nós vamos automaticamente indo, melhorando de nível, mas esse é o meu nível. Agora, se a gente querer se comparar com os outros, nunca vai ser justa essa caminhada, porque os outros às vezes podem estar trilhando situações diferentes. E outra coisa que também a gente muitas vezes esquece é que muitas pessoas vivem mais da aparência de ser realmente feliz, evoluído, próspero, e na realidade, no íntimo, isso não está acontecendo dessa forma, né? Então, por isso a gente tem que partir do princípio que não julgar é um testemunho de simplicidade e humildade. Não julgar, não se comparar, e se cometemos algum erro, algum deslize, algum resvalão no andar da vida, que a gente possa se perdoar e seguir adiante, né? Então, nós temos que ter essa convicção, tá? E que a gente pode daí ir melhorando a cada passo. Então, por que Jesus tomou uma criança então como símbolo de pureza? Porque a criança, com seus gestos inocentes e desprovidos de maldade e egoísmo, ela é a verdadeira imagem da simplicidade e da pureza, né? Claro que nós vamos conhecer ao longo da vida muitas crianças que são assim, meio levadas, né? Meio arteiras demais, meio perversinhas, né? A Jéssica já deve ter tido contato com criança assim que agride o outro, né? Que morde, né? Que o menor gesto de contrariedade é uma criança agressiva. Então, tudo isso a psicologia também explica, né? A criança às vezes pode estar repetindo situações que ela vivencia, ela pode estar trazendo ali alguma manifestação de algum problema que ela está vivenciando, ou até mesmo de um reflexo de uma educação que não está sendo levada a sério, né? No trato daquela criança, que ao menor sinal de contrariedade ela se torna violenta, agressiva, explosiva. Então, tudo isso, né, a gente tem que perceber. Mas o mais importante disso para nós adultos é nós não nos comportarmos assim diante da vida. Porque quando nós não domamos as nossas más tendências, às vezes, diante da vida, das situações do dia a dia, nós vamos repetir, às vezes, alguns comportamentos assim. Diante de uma contrariedade, nós vamos nos comportar como crianças mimadas, né? Querendo que as coisas aconteçam do jeito que a gente imagina que seria o melhor. E às vezes não é o melhor.
Às vezes as dificuldades que a gente passa servem para que a gente aprenda, para que a gente tire delas lições positivas, para que a gente evolua. Não que seja castigo ou que eu estou sendo a pessoa mais injustiçada do mundo porque as coisas ruins só acontecem comigo e não acontecem com os outros, né? E Jesus disse que o reino dos céus é das crianças. Ele disse que só as crianças é que vão receber o reino do céu, que os adultos não têm esse direito? Não, ele não disse. Ele diz que aqueles que se tornarem humildes e puros de coração como uma criança se tornarão, serão dignos do reino de Deus, né? Ele deixou bem claro que o reino dos céus é para aqueles que se assemelham à criança, a criança boa de coração, a criança que aceita a educação, a criança que se deixa educar, que se deixa conduzir pela mão, a criança que deixa que Deus atue na sua vida, independente de qualquer coisa. A criança não tem as preocupações que nós adultos temos. Por exemplo, se nós temos dinheiro para pagar as contas, se nós temos comida na geladeira, no armário, a criança confia que o pai e a mãe vão suprir essa falta. É claro que a criança vai fazer a parte dela, mas ela confia, né, nos pais. Então, nós temos que confiar em Deus também, fazer a nossa parte, claro, fazer a nossa lição de casa, fazer a contribuição que nós temos que dar à vida, à sociedade e aos nossos familiares, mas nós temos que confiar nesse poder de Deus, né, de nos dar os caminhos corretos, né? Então, nas crianças, essas virtudes, elas são naturais, elas não são forçadas, né? O estado infantil, ele não é necessariamente um estado de pureza, mas como o espírito da criança é antigo, na maioria das vezes, ele possui muitos defeitos, né? E ele vem no estado infantil para que esses defeitos sejam observados pelos pais e pelos educadores e sejam lapidados, né? Incentivados, mudados, que seja mostrada a essa criança que tudo pode ser diferente se ela se deixar educar, né? A criança nunca mostra de fato como ela é, porque quando a criança nasce assim, bebezinho, ela tem esse dom de suscitar a todos o instinto maternal, né? Quando você vê um bebezinho, um nenezinho, qual o nosso maior instinto? Seja homem ou mulher, vai ter vontade de cuidar, de tratar com zelo, com respeito, com carinho. Se nós ali reconhecêssemos alguém do passado ou um ser com egos, com defeitos, nós não teríamos o mesmo instinto maternal, a mesma vontade de cuidar, de tratar bem, né? Então, é por isso que nós temos a justiça divina e o mecanismo de Deus é tão puro e tão verdadeiro que ele faz com que a criança nasça bebê com esse objetivo, né? E aí a gente convivendo com aquele espírito, a gente vai dando a ele as impressões e as informações que são necessárias para a nossa existência, né? Para a existência dele ser mais feliz. Uma outra pergunta aqui que aparece é: como é possível ao espírito ocultar o seu verdadeiro caráter quando é criança? Então, como eu falei antes, né, esse caráter ele está temporariamente adormecido.
em razão do esquecimento que o nosso espírito passa, e ele só vai se manifestar mais à frente quando ele se deparar com situações reais da vida, onde nós temos que fazer escolhas, onde nós temos que escolher se vamos ser bons, se nós vamos ser humildes, se nós vamos ter essa capacidade, né, de escolher e de manter esse estado em nossa vida. Tá bom, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta a mais? Alguém quer falar alguma coisa? Fiquem à vontade. Já estamos aí quase no final do nosso tempo. Se alguém quiser falar alguma coisa. Ana, quer falar alguma coisa? Tá tranquila? Então tá. Luísa, voltou o vídeo? Eu terminei ali, falei um pouquinho. Na verdade, eu não sei daí como é que ficou, porque travou tudo e não sei como é que Então, acabou. Eu assim. acho que tu tava falando ali do estado infantil, né? E aí eu complementei um pouquinho falando que depois a gente vai crescendo e vai mudando, né? Não sei se era isso, o que tu queres? Era mais ou menos isso que eu ia falar mesmo, né? E essas questões ali que tu leu, esses questionamentos, é bem um complemento da leitura do Evangelho, né? E que realmente, claro que se a gente soubesse que uma criança é, é a reencarnação de um algoz ou de alguém que nos fez mal ou que nós fizemos mal, a gente trataria de outra forma, né? Por isso que não temos, acho que Deus não nos permite este conhecimento para que a gente possa lidar de uma forma sem julgamento, né? Já sem um pré-julgamento, sem o conhecimento mesmo. Uma forma isenta, digamos assim. Mas eu acho que é bem isso. E a questão ali que tu falou também, não é só criança, né? O reino dos céus não é só das crianças, mas daqueles que têm o coração tão puro quanto uma criança, né? Que conseguem chegar a isso. E a questão ali, quando tu começou a falar ali da questão de uma pessoa que comete muitos erros, a primeira coisa que me veio na cabeça realmente é o arrependimento. Através do arrependimento. Através do arrependimento sincero e da mudança de atitude, todo mundo tem, como sempre é falado, né? Todo mundo tem direito a uma segunda chance, ou uma terceira, enfim, né? Então, realmente, se aquela pessoa se arrependeu, ela, por que não, né? Por que não deixar que ela também progrida, para que ela também evolua? Eu acho que até seria injusto, né? Da nossa parte, ou enfim. E concordo plenamente com a questão da situação carcerária no país, é precária, embora a lei de execuções penais seja uma lei muito bonita, não é cumprida da forma como deveria. Então, o apenado ele não tem como, no nosso sistema, né, da forma como ele é executado, ele não tem como ser ressocializado e inserido na sociedade novamente para que ele tenha essa oportunidade. Alguns conseguem, mas é muito difícil, porque o sistema é desumano, né? Então... Mas aqueles que conseguem têm que fazer um esforço mais de dentro de si para fora do que de fora para dentro, né? Com certeza, porque o que eles vivem dentro das prisões, aquilo não ressocializa ninguém. Aquilo eu acho que é uma coisa... Eu trabalho na área, não é minha área criminal, mas eu tenho muitos colegas que são advogados criminalistas e aquilo não é para ninguém. Então, a pessoa, às vezes, sai mais revoltada do que ela entrou, né? Mas realmente é opressor, é deprimente. Então, é muito complicado mesmo. É como tu falou, é um esforço dela mesmo.
Porque se depender daquilo que lhe é oferecido, infelizmente, a pessoa se curva, né, àquela situação. Eu acho que eu já falei demais já hoje. Não, e assim, você falou que as oportunidades são. Todo mundo tem direito a uma segunda chance, né? Às vezes terceira, quarta. Para Deus, nós temos infinitas chances. Para Deus, nós temos todas as oportunidades do mundo, né? Só que, claro, a cada erro aumenta mais o grau de dificuldade. Não seria justo para os bons se assim não fosse, né? Não seria justo para aqueles que se mantêm dentro do caminho certo, dos esforços e da dedicação e do trabalho, se aquele que erra não tivesse que passar por um grau de dificuldade maior. É como o pai que perdoa o filho. Ele perdoa, ele vai perdoar sempre, mas ele sempre vai dar algumas tarefas, algumas coisas para que aquele filho mostre que realmente mudou. E diante do terceiro, quarto, quinto erro, assim vai ser sucessivamente, né? Porque como que a gente não vai deixar de dar oportunidade? A gente dá, mas não pode ser a mesma oportunidade ou o mesmo regalo, digamos assim, que a gente dá para aquele que está sempre ao nosso lado, né? E assim é que caminha. Eu até aproveitando já, então, que já estamos quase encerrando, quero falar para vocês a respeito de ontem. Ontem a gente distribuiu a comida na rua, a Luísa entrou no grupo porque dois integrantes saíram e dois entraram, porque a gente não está fazendo isso com muita gente, com muitos participantes, para evitar justamente a aglomeração e um número muito grande de gente na preparação e na distribuição da refeição aos carentes na rua, né? Mas ontem me chamou muito a atenção e foi o que me valeu, assim. E hoje vem fechar, tu vê como as coisas acontecem na vida da gente, né? Ontem a gente teve dificuldade de encontrar as pessoas na rua, porque como estava meio chovendo, eles se intocam mais cedo. E como nós vamos aonde eles estão, nós tivemos um pouquinho de dificuldade de encontrá-los. Mas a gente conseguiu distribuir as 50 refeições. E como estava um pouquinho difícil de achá-los, a gente andou por ruas pelas quais nós não costumamos andar. E nós passamos numa rua lá no Cordeiros, na Gustavo Bernetti, e na esquina de uma esquina assim que tem uma agropecuária, no outro lado da rua tinha um menino dormindo. Dormindo não, ele estava sentado. Se ele estivesse dormindo, talvez nós não tivéssemos visto. Porque estava escuro, a gente passou de carro assim, enxergamos aquele vulto, né? E aí nós fomos lá e ele tava deitado nos papelões e mal vestido, assim. E eu perguntei para ele, você tá bem? Tô bem. Você tá com fome? Você já jantou? Não jantei. Você quer uma comida? Você quer uma janta? Sim, eu quero. Você tá sozinho? Tem alguém com você? Não, eu não tenho ninguém comigo, eu ando sozinho. Quantos anos você tem? 22, ele disse, mas não tinha nem 18. Pela fisionomia a gente mais ou menos sabe, assim, sabe? Eu acho que ele não tinha nem 18 anos. Mas aí a gente deu a comida e não é nosso objetivo questionar, nem julgar ninguém, nem chamar segurança, conselho tutelar, nem nada disso. A gente só deu a comida e pedimos para ele se cuidar, conversamos um pouquinho com ele ali, ele jantou e ele disse que não anda com ninguém, que fica mais afastado até para evitar problemas e tal. Aí a gente foi embora. Então a criança aceitou, né? Aí tá, nós estávamos passando por uma outra rua e tinha bem no claro, assim, na rua tinha um senhor deitado, jogado no chão com uma mochila. Pelas feições dele, ele era um oriental. E a gente ofereceu comida para esse.
E ele olhou para mim e disse assim, não, eu quero cachaça. Daí eu disse, não, cachaça eu não tenho. Mas se você quiser uma sopinha, uma comidinha, nós temos uma comidinha, tem pão, tem água. Você quer? Aí ele disse, uma sopinha? Acho que eu quero. Daí ele sentou. Quando a nossa colega trouxe a sopinha que foi, deu para ele assim na mão, ele foi, empurrou, disse assim, não, 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 eu não quero, sabe? E aí, mas tu não quer? E a gente conversou um pouco, não, 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 eu não quero, eu não quero. E daí ele já foi fazendo gesto assim de que tava enfadado, assim, não queria conversa com a gente. E daí foi levantando, já foi querendo caminhar. Aí a gente deixou ele, né? Mas aí as meninas, por que será que ele não quis? Eu disse, não, eu senti nele o orgulho. Ele se sentiu humilhado de receber aquele prato de comida. Mesmo estando naquela situação ali que ele estava na rua, né? Ele se sentiu humilhado. Então, o que nos atrapalha, às vezes, de receber a ajuda é justamente o orgulho, né? A gente se sente mal às vezes de ser ajudado, a gente se sente mal às vezes de estar na condição de precisar de ajuda, mas isso não é vergonha para ninguém. Às vezes é o que a gente precisa, sentir um pouquinho a humildade, fazer uma introspectiva e pensar bem, né? E era um senhor já de idade, então tu vê a pessoa passando às vezes por uma dificuldade maior. Claro que o caso dele deve ser mais o alcoolismo do que outro problema, porque ele até não estava tão mal vestido assim. A criança até estava bem mais mal agasalhada. Mas a gente vê assim que o que nos atrapalha, refletindo sobre isso, é muitas vezes a nossa dureza de coração. A criança não tem essa dureza, a criança tem essa pureza. E enquanto nós não nos desvestirmos dessa carapaça de orgulho e teimosia, muitas vezes a gente não consegue ser ajudado, né? Então, fica esse relato aí para a gente pensar um pouquinho, tá bom? Então, tá bom. Então, vamos lá, vamos fazer a prece agora de encerramento, né? Pedindo aos bons espíritos que nos amparem, que nos deem, então, uma boa semana de trabalho, de produção da nossa vida, que possamos nos tornar humildes e mansos, principalmente nesse momento em que estamos atravessando, que é um momento de reflexão, é uma oportunidade divina que nós estamos tendo, embora esse vírus seja tão prejudicial a tantas pessoas e tem levado tantos a óbito, nós sabemos que na não ocorrência de uma guerra que seria devastadora para todos os países, nós estamos tendo uma oportunidade mais amena de fazer uma reflexão dos nossos valores, da nossa vida, das oportunidades que nós temos, de tantas oportunidades benditas que o Pai nos oferece e que o pouquinho que nós possamos auxiliar, que seja bem aplicado, bem empregado em prol do nosso próximo, e muito mais em prol de nós mesmos, porque quando nós olhamos para o próximo, nós esqueçamos dos nossos problemas e dos nossos defeitos e vejamos que nós possamos nos tornar cada vez melhores. Muito obrigada, uma boa semana a todos, que Jesus esteja conosco, abençoando cada um em seu lar, em suas atividades, em suas tarefas, e que possamos estar juntos mais uma vez no domingo que vem. Tá bom? Tudo bem. Que assim seja. Boa semana para todas, então. Boa Até semana. semana que vem. Realmente. Boa noite. Boa semana para vocês também. Tá bom, boa noite, meninas. Tchau, Tchau. Beijo no coração de todas. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.